hoje em dia há uma tal facilidade em viajar que as pessoas podem deslocar-se em poucas horas aos sítios mais distantes e mais exóticos do mundo. E fazem-no. Um dos resultados dessa facilidade é que um indivíduo, por um lado, não tem tempo de se adaptar às situações dos países, às condições climáticas dos países para onde vai. Por outro lado, as viagens às vezes são prolongadas e exigem também certos cuidados. É necessário, por isso, que um indivíduo tenha, como não tem tempo de se aclimatar, que tome um certo número de precauções no sentido de, por um lado, evitar os riscos desses climas exóticos contra os quais não está preparado, em relação aos quais não está preparado, como, por outro lado, prevenir-se contra doenças que não existam nos países de origem e para os quais existem vacinas, ou pelo menos terá que tomar cuidados profiláticos. O número de viajantes anual, estimado em 2010, foi de mais de 1.000 milhões de pessoas que cruzaram fronteiras internacionais. Por isso vê a quantidade do movimento deste tipo de pessoas que correm riscos. Existem em Portugal clínicas do Estado, clínicas do viajante, do Serviço Nacional de Saúde, que, no entanto, não conseguem dar vazão à demanda, por um lado devido ao aumento do turismo, por outro lado devido ao aumento do fluxo migratório. Em relação aos países para onde se vai viajar, mesmo que sejam estadias de curta duração, há riscos que a pessoa tem que estar atenta, porque o facto de estar apenas um período curto não significa que não haja perigos de exposição. Por outro lado, as atividades de lazer nesses países podem também incluir riscos, como, por exemplo, viagens de altitude, subidas de montes como os Himalaias, o Kilimanjaro, ou atividades lúdicas como rafting. São tudo atividades que envolvem riscos graves para pessoas que não estejam preparadas, e daí a necessidade de consultar alguém que esteja informado e que possa aconselhar, não só no sentido de prevenção, como no sentido de, inclusivamente, tomar medidas de vacinação ou de preparação para as atividades que deseja praticar. É nesse sentido que as vacinas muitas vezes são uma medida fundamental, porque impedem doenças que não só afetam e estragam a viagem, como podem afetar o resto da vida porque se tornam crónicas. Nomeadamente, o risco maior é o da malária nos países ao sul do Saara, e cuja primeira infecção pode ser gravíssima e, acima de tudo, de certas formas, se pode tornar crónica mesmo depois de tratada. Não é qualquer pessoa que pode fazer vacinas. Há certas situações patológicas ou até mesmo situações resultantes de tratamentos que as pessoas estejam a fazer que tornam o sistema imunitário insuficiente para responder a uma vacinação. E isso, portanto, torna-se imperativo que essas pessoas consultem alguém antes de fazerem vacinações. De resto, ninguém fará vacinações sem autorização do médico. Daí é obrigatório em Portugal ter-se um pedido médico para se fazer uma vacinação. E essas vacinações, algumas delas até são obrigatórias, há um certo número delas que são imperativas, não deixam entrar nos países onde essas doenças sejam crónicas sem haver um certificado oficial de vacinação. As clínicas de viajante têm a vantagem de estarem não só terem pessoas que são peritas no assunto, mas de terem uma informação atualizada, cotidiana, dos centros de doenças contagiosas em Atlanta,
E por isso sabem aquilo a que devem chamar a atenção dos doentes e contra o qual os devem proteger, muitas vezes só em certas situações sazonais. Mesmo que não sejam doenças crónicas, há ocasiões em que há epidemias locais e que podem afetar o indivíduo. O facto de as pessoas irem em estadias curtas não quer dizer que não estejam em risco. Basta uma inoculação, uma picada de um mosquito, uma bebida de água contaminada para infectar um indivíduo. Por outro lado, é preciso ter atenção também, muitas vezes, que as pessoas que vivem nessas áreas e que já estão imunes têm uma atitude um bocado blasé em relação às vacinas. E dizem, não é preciso tomar, não é preciso fazer medicação contra a malária, não é preciso fazer isto, não é preciso aquilo. Nós não fazemos. Eles não fazem em grande parte porque estão imunes, porque vivem numa área onde estão em contacto permanente com essas doenças. E, fundamentalmente, é imperativo, portanto, antes de viajarem, fazerem para um país assim, fora do hemisfério norte, que é mais saudável, façam uma consulta de viajante. As consultas do Estado estão neste momento saturadas devido à enorme demanda de viajantes. E basta lembrar que só o número de viajantes que em 2010 realmente cruzou fronteiras internacionais, como disse, mais de 1.000 milhões. Por isso, nós abrimos uma consulta, temos aqui a nossa consulta de viajante na Clínica São João Deus, que está aberta diariamente, durante 8 horas, e à qual tem acesso sem marcação. Por isso, realmente tenha cuidado, não viaje sem falar com o seu médico primeiro e não deixe de fazer uma consulta de viajante antes de ir para um país exótico.